Mova-se, o seu sindicato de luta em defesa da vida, saúde e mais serviço público está iniciando hoje, quinta-feira, 5 de dezembro, 11 horas, mais um Cine Debate, um programa de informação e formação política. E hoje a gente tem um tema muito importante que é a situação da Ceará-Prev, né, e da Dataprev. Dataprev, Thelma? Serpro. Desculpa, da Serpro, desculpa, não tem problema, da Serpro, que é a questão da antecipação da aposentadoria e outros problemas. A gente vai discutir aqui com Thelma Dantas, que é diretora de política sindical das FENADADOS e dirigente sindical do SINDPD Ceará. Nosso tema hoje é a problematização da redução da idade e desligamento compulsório da Serpro, né? E, em virtude disso, a gente está acontecendo várias mobilizações nacional, inclusive teve audiência inclusive no Congresso Nacional, e para isso a gente vai ouvir a Thelma aqui. Queria que a Thelma desse bom dia e desse aí o tema do nosso programa hoje, Thelma. Como é que você vê essa expectativa? Quero lhe colocar aqui, antes de começar, que o Mova-se, a gente vem acompanhando a luta do SINDPD, né, nessa defesa dos trabalhadores em processamento de dados. É uma empresa estratégica nacional, da instituição do governo federal, que a gente tem que valorizar. Lá está sendo processado dados pessoais de toda a população do Brasil, e isso é importante, é estratégico até para o país, né? Então, diante desse quadro, é interessante a gente saber o que está acontecendo e como a gente pode se mobilizar para defender essa instituição tão importante para o Brasil. Bom, eu começo aqui dando um bom dia, né, a todas e todos, agradecendo, né, por estar aqui nesse espaço. É muito importante para a gente estar trazendo, ampliando esse debate, levando esse debate ao movimento sindical de uma forma geral, né? Primeiro, assim, eu vou iniciar pelos 60 anos do Serpro, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar em seguida. O Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados, é a maior empresa de tecnologia do Brasil e da América Latina. O Serpro fez 60 anos agora, dia 1º de dezembro, e está na semana de comemorações. Mas para o Serpro chegar a 60 anos, nós passamos por grandes desafios. Todos os governos de direita, em todos os governos de direita, houve ataque ao Serpro. Era sucateamento da parque tecnológico, demissão em massa, como foi no Plano Collor. Então, nós tivemos terceirização, então a gente combateu todo tipo de desmandos. Mas o que mais vinha à pauta, o mais difícil para nós sempre foi combater a privatização, os programas de privatização da direita sempre atacando o Serpro. E nós saímos, inclusive, de um processo de privatização agora do governo Bolsonaro, que foi muito difícil para nós também. Então, nós saímos, nós combatemos o processo de privatização do governo Bolsonaro, saímos de uma campanha salarial do qual a gente não terminou a campanha de forma autônoma em mesa, a gente recorreu ao TST, à conciliação do TST, né, porque nós já perdemos o direito à questão do quinquênio. Nós tivemos uma greve que passou de 20 dias, uma greve online, né, que foi justamente o que foi o que desenvolveu o final da campanha. E quando a gente sai da campanha salarial, que a gente pensa que a gente vai respirar, reorganizar a vida, a gente se depara com esse programa do Serpro, ou seja, o programa Novos Horizontes, o que seria um programa de demissão voluntária atrelado à redução da aposentadoria compulsória de 75 para 70 anos de idade. Thelma, você vem nessa luta já há muito tempo, como você frisou, inclusive essa tentativa de privatização, de sucateamento do Serpro, já vem de longe. E eu queria ter uma informação até para mim, para meu conhecimento e para os nossos ouvintes. Qual é o papel fundamental do Serpro para a sociedade, para o governo?
Olha, o SERPRO, ele é Organização, Gestão e Finanças. Ou seja, quem é o maior cliente do SERPRO? É o país. Né? Ele organiza, o SERPRO tem o primeiro sistema de imposto de renda online. O sistema de imposto de renda online é tecnologia SERPRO, desenvolvida então, pelo SERPRO. Tudo passa pelo SERPRO. Tudo passa pelo SERPRO. Nós temos o Siscomex, que é um sistema de importação e exportação, aí tem a balança comercial. Né? Nós temos CNPJ, nós temos o imposto de renda, que aí então eu acho que tem o CPF de todos os brasileiros. O brasileiro, né, pode... Empresa, tudo. Exato, empresa, governo. Né? E, assim, a comodidade, né, o serviço, a segurança do serviço, mas eu acho que o mais importante... se fôssemos citar a importância do SERPRO e seus sistemas, a gente passaria dias aqui. Mas eu acho que seria importante, a primeira coisa que eu acho que a gente deve frisar é que nós guardamos o que a população brasileira tem de mais caro, mais precioso, que são os seus dados pessoais, os dados do governo, os dados das empresas, ou seja, os dados da população brasileira. Nós somos a autonomia... nós temos a soberania do país em nossas mãos. Então, você só está confirmando mais ou menos o que eu já tinha em mente. Então, é uma empresa, quase que bem dizer, de segurança nacional. Exato. Como é que você vai entregar esses dados a uma empresa privada? Como é que se tenta privatizar um negócio dele? E uma coisa tão importante como essa, que interessa ao governo, até para ele ter controle, saber o que entra, o que sai, como é que se movimenta o imposto de renda, a questão das exportações, importações, tudo mais, como é que ele vai sucatear, vem sucateando ao longo do tempo, porque o SERPRO está passando por um processo de sucateamento há muitos anos, e a desvalorização dos seus quadros funcional, né? Então, não só em retirada de direito, como você, ainda há pouco a gente conversando citou, a tirada de quinquênia, tirada de outras coisas, e agora essa ameaça de obrigar a pessoa a se aposentar antes do tempo, porque o tempo regulamentar é 75 anos. Agora querem reduzir para 5 anos, que é de uma certa forma até um preconceito para com o idoso, e desprezar o conhecimento técnico, a experiência que esses têm, em vez de trabalhar a inclusão do novo com o velho, com a experiência. Né? Eu acho que é um processo normal, a gente passa, as coisas passam, mas você não pode desperdiçar uma experiência de anos e anos trabalhando numa empresa que tem lá e jogar fora. E ainda por cima o que parece até um preconceito com o idoso, né, com a pessoa da terceira idade. E isso não fere, inclusive, você citou que saiu agora recentemente no governo passado numa tentativa de privatização, nós agora estamos no citado governo progressista. E o governo que está aí hoje não tem se posicionado nessa luta, na defesa do SERPRO e dos trabalhadores, porque a questão da qualidade do serviço público passa pelas condições de trabalho. E a questão salarial também, de motivação, de valorização, de respeito e dignidade para o servidor. E aí eu fico me perguntando aqui, como é que está esse processo de negociação sobre que você teve agora recentemente uma audiência na Câmara dos Deputados, onde teve uma repercussão muito boa nacional, e como é que a liderança do governo está negociando com vocês para intervir na questão dentro da negociação do SERPRO, inclusive combater essa exclusão, essa retirada de 5 anos do pessoal? Olha, eu acho que assim, até para que a gente entre nesse segundo aspecto, que é o que nós estamos fazendo para tentar resolver o problema, eu acho que é importante que a gente entenda que esse projeto, que é do atual diretor-presidente do SERPRO, ou seja, ele não é um funcionário de carreira, né? Ele chegou agora, ele não fez parte direta, ele não fez parte da luta política, histórica dessa empresa nos 60 anos. Ele está chegando agora. Então, eu acho que isso, de qualquer forma, né, eu acho que ele não se reconhece dentro desse processo de luta. Ou seja, ele já pegou a empresa nesse momento, não privatizada, porque nós agimos para que ela não fosse privatizada. Né? Então, ele pegou a empresa pública
nesse momento, devido a todo esse processo histórico, que inclusive essas pessoas que serão demitidas, elas fizeram parte efetiva dessa história. Né? Então, são as pessoas que detêm o conhecimento pessoal, a experiência, e também elas tiveram, né, que se reinventar, foram provocadas, elas foram procurar o que tinham de melhor para trazer para a empresa. Ou seja, o diretor-presidente, ele enxerga, ele vem para a inovação, ele vê a inovação como começo, para trazer uma pessoa jovem, ele desconhece o percurso e ele só chega no resultado. Então, o que tem no meio no que tem no intervalo, na transição, que é a experiência, que é a história, que é o conhecimento, né, ele desconhece isso. Então, ele vai de uma ponta à outra. Quando ele faz isso e ele traz isso, e o que a gente mais assim espanta é porque esse projeto ele foi discutido, inclusive, pela gestão passada, que era do governo Bolsonaro. Ele não vingou. Ele veio e ele trouxe isso para um governo progressista, que é o que nos espanta. Mas eu acho que, dentro de todo esse processo, o que eu acho que é pior é que, em isso se concretizando, para mim, se concretiza o etarismo dentro da empresa. Ele vai na contramão porque as pessoas estão vivendo mais, melhor, de forma mais produtiva. E essa questão de você, bem frisar que todo mundo estava saindo, né, que tinha até os 75 anos. O SERPRO nunca usou os 70, ou seja, as pessoas se programaram para isso. Não necessariamente iam sair com 75 anos, mas ela tem esse tempo para se organizar, essa transição. Gente sai com 70. Eu recebi, por exemplo, a ligação de uma pessoa que se programou para sair com 72 anos. Quando ela viu isso aqui, quando ela se deparou, porque, olha, veja bem, e a forma que ele colocou, uma forma cruel, porque a empresa coloca no dia 25, né, de outubro, ela diz aos funcionários que vai sair, né, o plano de desligamento, os novos horizontes, aí sai atrelado à questão da redução da compulsória e você terá até o dia 6 de novembro para tomar sua decisão. Ou seja, ela diz, você terá 11 dias para decidir o resto da sua vida. Então, as pessoas se apavoraram. Nós temos um caso, inclusive, que eu acho que é interessante colocar aqui, que ontem mesmo eu falei com esse trabalhador, faltam 7 meses para ele se aposentar. E ele vai perder uma parte significativa da aposentadoria dele. Por conta de, quer dizer, quando o diretor-presidente diz que houve um estudo de impacto de sustentabilidade, né, só que a sustentabilidade dele, como ele também trabalhou na iniciativa privada, eu acho que ele trouxe muito essa lógica do lucro pelo lucro. Porque não se concebe você fazer o impacto e não ver dentro dessa estrutura as pessoas que ainda não estão aposentadas, que falta o tempo de olhar para a vida das pessoas, de quem trabalha, de quem está ali na labuta do dia a dia. Foi desconsiderado a parte humana. Pessoas que deram a sua vida, né? Exatamente. Passaram a vida toda trabalhando para o Estado, por SERPRO, prestando serviço ao Estado. E quando chega quando mais precisa, é jogado fora. De uma forma discriminatória mesmo, pela idade e tudo mais, e preconceito mesmo. E aí eu fico me preocupando se essa pessoa não já chegou com essa intenção de fazer isso já e desmontar o SERPRO para justificar a privatização. Olha, aí assim... Então toda essa lógica, né, ele traz, porque nós estamos vivendo agora dentro do SERPRO a lógica da iniciativa privada. Nós estamos vivendo a lógica que quando a gente está vivendo com mais qualidade de vida, que o mercado de trabalho, inclusive com a inteligência artificial, né, precisa estar recrutando pessoas veteranas, aposentadas, para contar a história, porque a inteligência artificial só funciona com a nossa história, com a nossa inteligência. E a inteligência artificial veio para... A gente tem que lutar para isso, para incluir, não para excluir. Exato. Né? Então, ela é como se fosse uma ferramenta de inclusão, porque eu preciso dessa ferramenta, ela precisa que você me conte a história para eu passar essa história.
para frente. Ela não existe para trás, entendeu? E mesmo que a inteligência artificial, que já está mudando muita coisa realmente, agilizando, diminuindo o tempo e tudo mais, toda essa tecnologia deve ser usada para inclusão e não para exclusão, independente de qualquer coisa. A gente não deve visar apenas a questão do lucro. Inclusive, isso fere tudo que a gente está defendendo hoje na questão da renovação do planeta, de preservar o planeta, a vida, da diminuição da carga horária. Está uma briga agora, o povo agora que veio acordar para os 6x1, trabalhar 6 dias na semana para folgar um, que é um trabalho escravo, 12x36 é um outro trabalho escravo. Então, a Europa já reduz o trabalho 3x4, e essa questão que está acontecendo aqui no SERPRO, da questão da redução da jornada de idade de 75 para... é uma forma de excluir as pessoas mais idosas. Então, fere todo o discurso político do governo atual. Né? Embora a gente saiba que existe pressão do Congresso, de outros grupamentos, de outros interesses empresariais e tudo mais, que vão na contramão, mas está ferindo um plano de governo que foi eleito. O governo Lula foi eleito, quem foi eleito não foi um projeto, embora apertado, mas foi um projeto. E esse projeto parece estar perdendo o Congresso, as outras forças, banqueiros e outras coisas mais, não estão valorizando essa política de inclusão social, de bem-estar social e de viver mais acessível. E principalmente a questão do serviço público. Uma empresa estratégica que o Estado precisa. Isso é uma questão até de defesa nacional, a questão do SERPRO. Olha, eu acho assim, primeiro eu acho que a sociedade ela vive um momento, eu penso que ela está construindo um novo conceito, porque ela está trazendo coisas que às vezes você vê e não acredita. Então, assim, eu acho que o governo passado ele naturalizou muitas coisas inacreditáveis. Mas eu acho que eu vou partir, muitos absurdos, mas eu vou partir do princípio de que nós temos o nosso link com a produtividade. Eu acho que ele precisa ser respeitado, porque nós estamos vivendo mais. Você trabalhando, você estando dentro da empresa, você é provocado, você é estimulado, né? Você tem que estar se renovando, você tem que estar se reinventando. Isso traz qualidade de vida, isso renova, né, as possibilidades e a sua capacidade cognitiva. Quem disse que uma pessoa ela tem prazo de validade? Quem disse que eu só posso valer a minha mente, né, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de produzir? Quem disse que ela só pode ir até 70 anos de idade? Eu acho que cada pessoa é um universo diferente, cada um tem seu código, seu modo de pensar, sua vida. Por isso que a gente defende, deixe até 75, que cada um pense a sua história e tome a sua decisão a seu tempo. Pois é. Porque nesse momento, só um minutinho, o que a gente está fazendo? O diretor-presidente do SERPRO, ele está institucionalizando o etarismo dentro do SERPRO. E o SERPRO é uma empresa que é uma empresa social, ela tem um papel social importante. Mas eu acho que o mais importante de colocar aqui são os 2 pilares de sustentabilidade, que, ao meu ver, nenhum dos dois se sustenta. Primeiro, esse projeto dele não é um projeto para a empresa a médio e longo prazo. Esse projeto vai se caracterizar uma demissão em massa, que a gente só teve no presidente Collor. Sabe por quê? Porque ele começa em torno de 160 pessoas, ele chega a mais de 2.000 pessoas. Então, é uma demissão em massa. Ela vai na lógica, né, aos poucos, todo mês, todo ano, 70 faz. Então, assim, ela vai esvaziando o conhecimento, a história política, toda a trajetória humana da empresa vai se esvaziando ao longo desse tempo. Então, e aí eu acho que é uma coisa também que é muito importante a gente colocar. A partir do momento que ele diz que é financeiro, não é financeiro, o SERPRO está superavitário em 600 milhões.
Não é financeiro. E mesmo assim, existe um estudo, já tem uma empresa, né, que fez um estudo, o SERPRO, ele está demitindo, e muita gente que vai ser demitida aqui, inclusive, são os menores salários, que é o pessoal auxiliar, o pessoal mais antigo. Então, assim, a partir do momento que ele demite aqui, né, e que esse estudo, inclusive, ele mexe com o estatuto da empresa e ele possibilita trazer gente do mercado sem o concurso público, isso é uma porta para privatização, porque ele vai terceirizando, inclusive, uma coisa que é importante colocar aqui. Ele está trazendo gente para a gestão da empresa, para cargos estratégicos na gestão da empresa. Né? E se ele traz isso organizado, casado com a mudança estatutária, é muito perigoso. Por quê? Porque nós lutamos a vida toda para manter. Qual que é a diferença do trabalhador privado para o trabalhador do serviço público? Não é que o trabalhador não tem diferença quanto pessoa, quanto visão, não existe diferença. Há diferença dentro da trajetória e do labutar, digamos assim. Né? O trabalhador da iniciativa privada, ele não tem a fé pública. Ou seja, se acontecer alguma coisa aqui na empresa, a empresa toma a responsabilidade, resolve lá, enfim. O trabalhador público, ele tem a fé pública, ou seja, o CPF dele está ali à prova. Né? A vida dele está ali à prova. Tem um PAD, um processo administrativo, expõe a pessoa até demitir por justa causa. Ou seja, e ele tem uma conexão com a sociedade diferenciada. Nós sabemos que o quanto é importante você ter um sistema que ele ajuda, né, num conjunto da sociedade brasileira, ajuda a sociedade a ter mais qualidade de vida, a partir do momento que ela pega um celular e acessa seus serviços com qualidade e segurança. Mas o mais importante de tudo, o SERPRO tem 60 anos e nunca houve na história do SERPRO um vazamento de dados. Isso precisa ser considerado. Isso não é uma coisa qualquer. Exato. E eu acho que essa questão, né, e aí eu volto novamente para... É uma empresa modelo, para as pessoas, né? Como que a gente... É inadmissível, é incompreensível quando a gente viu o pacote de privatização do governo passado, coisas inacreditáveis. Né? Você vai privatizar uma empresa, né? Uma empresa que mantém, inclusive, os dados do governo federal. Que mantém os dados... Superavitário. Então, assim, o que a gente coloca, e eu não tenho tranquilidade de dizer que nós não enfrentaremos outros pacotes de privatização. Porque a forma que o Congresso está se colocando, as pautas que estão chegando, a correlação de força que nós não temos a correlação de força suficiente para bancar as pautas de esquerda. Então, como está se colocado isso aí, nós estamos correndo risco, sim. Então, a partir do momento que nós temos um diretor-presidente que abre qualquer tipo de possibilidade, eu acho que qualquer tipo de possibilidade de se estar abrindo para a iniciativa privada nesse momento é risco. É risco. Não, é interessante o que você fala, porque o que acontece, a questão do poder de disputa, porque é o interesse do capital, a questão do neoliberalismo, a questão do capital nacional, internacional, das grandes corporações que querem ter acesso a isso aí, que querem disputar. E a terceirização, que é uma outra forma de você também, não só... Eu, às vezes, na maioria das vezes, eu vejo isso como até um caixa 2, porque são empresas que são contratadas para terceirizar, aí tem gente que tem salário, às vezes, maior do que os servidores, outros, a maioria, são salários mínimos, são cabos eleitorais para trabalhar nas eleições, e você manipula esses dados para você, para a sua empresa, e desmontar as estruturas. Não está preocupado nenhum com o futuro da empresa e com a qualidade, somente com o lucro. Né? A gente assiste isso em vários órgãos do Estado e nacional, tanto municipais, estaduais e federais. E
Agora, o que me espanta é a importância que é o SERPRO, né, da quantidade de dados que devem ser sigilosos, que isso é para ser uma coisa de segurança nacional, seja, de certa forma, desprezado. Eu sei que há muitas forças interessadas em desmontar, em destruir, em privatizar. Nós temos um Congresso que, lamentavelmente, a maioria não tem uma proposta para o país, são propostas particulares de grupos, de lobbies, de econômicos para intervir dentro do governo e pressionar, até por orçamento secreto, mas valores como o SERPRO, como outras empresas, de uma política para o país, para o governo, a gente é difícil encontrar. Mas diante desse quadro, Thelma, o que eu sei que você está viajando o país inteiro nessa mobilização, está indo a Brasília e tudo mais. Aqui o CinePD está numa luta também pesada nisso aí também. O que você acha como é que a gente deve fazer para que outros sindicatos, outros movimentos compreendam essa importância e venham somar com essa luta, que não é interesse só dos servidores do SERPRO, não. Isso é um interesse de todos os trabalhadores e até do próprio país. Tá. Acho assim, vou tentar resumir, que a gente já está chegando para o final. São 2 momentos nesse processo. Esse processo tem um momento jurídico, de análise jurídica, para ver o que se pode fazer, e tem o processo político. Por que a gente escolheu o processo político? Primeiro, porque nós somos do diálogo. A gente considera, né, que a gente consegue, através do diálogo e através de um governo progressista, que a gente consiga avançar nesse sentido, de não ter que usar a questão jurídica, né, porque o passivo, ele é de todos nós, né, então a gente prefere tentar resolver dessa maneira. Por isso, nós fizemos a audiência pública lá em Brasília, todos os estados estão se movendo, então assim, tá um conjunto. E nós fomos também, né, para o Comitê Nacional das Estatais da CUT, entramos, inclusive, nós colocamos isso lá dentro do manifesto. Esse manifesto foi entregue lá ao presidente Lula, para ser entregue ao presidente Lula. Nós entregamos uma carta também, colocando toda essa situação também para o presidente Lula. O nosso presidente, o presidente da federação, né, o Carlos Alberto, conhecido como Gandola, ele também está fazendo uma movimentação política, está recorrendo a ministros, então, assim, está tendo toda uma movimentação política em relação a isso. Nós ainda não tivemos nenhum resultado, né, não foi nos colocado nenhum resultado em relação a isso. Mas o que é mais importante que a gente está fazendo? A gente está dando visibilidade a isso, porque a gente considera que isso aqui passando no SERPRO, ele vai se estender para todos o funcionalismo. Então, no momento que a gente está, da sociedade, onde o preconceito, e a gente sabe que o preconceito mata, eu acho que a gente reduzir essa idade de aposentadoria, é você limitar o aposentado, é trazer o aposentado, é tirar a autoestima do aposentado. Eu acho que nenhum presidente que venha de fora, ele tem o direito de abalar a autoestima do trabalhador e da trabalhadora do SERPRO. Pessoas que deram a vida, que se dedicaram, que não chegaram agora. Então, eu acho que nesse momento, a gente esperava que tivesse um diretor-presidente que estivesse alinhado com a questão da inclusão, com a questão da terceira idade, que o mercado de trabalho hoje tem 7 milhões de pessoas no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho está se adequando, porque a gente está vivendo uma nova realidade. Hoje as pessoas chegam a 80 anos produtivas, com saúde. Então, a gente não pode limitar a vida das pessoas, a capacidade cognitiva das pessoas. A gente não pode tirar a autoestima das pessoas. Se elas estão em plena produção, se elas produzem, por que eu vou excluir isso? Até o próprio mercado deve ter interesse na experiência, no conhecimento que essas pessoas têm. E você isolar essas pessoas vai ser um peso para a sociedade e vai destruir a vida dessa pessoa. Porque uma pessoa que não tem uma perspectiva de contribuir e tudo mais, ela se desanima, cai a moral dela,
o impulso dela de vida diminui e ela vai morrer mais cedo. Com certeza, né? Com certeza. E assim, a gente já está terminando, eu vou passar assim, primeiro, é lamentável, né? Eu não sei quantos anos o nosso diretor-presidente tem, mas eu vi lá que é em torno de 50, ele tem 57 anos, né? Então, pelas contas dele, ele tem 13 anos ainda para existir produtivamente, né? Então, assim, é muito difícil a gente viver com um rótulo, né? Nós já somos rotulados de todas as formas. Então, eu acho que você ter um rótulo da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de produção, do seu link com a sua vida produtiva é muito ruim. Mas eu quero agora, neste momento, terminar mandando uma mensagem para todos os trabalhadores e trabalhadoras do SERPRO, não só os que estão aqui, os que já se foram, as pessoas que fizeram parte da nossa vida, mas que já estão em outro plano, as pessoas que já se aposentaram, que saíram, né? Os que chegaram também, os que chegaram depois. Eu quero dizer que, nesse momento, eu sei que é um momento de comemoração dos 60 anos, porque a gente está comemorando 60 anos do SERPRO, é 60 anos da nossa vida, é da vida de quem construiu o SERPRO, né? Então, é um momento de colher, né, os frutos que nós plantamos. Eu acho que nós temos uma grande vitória, é estar aqui com a empresa pública. Porém, é um momento onde a gente não externa toda a nossa alegria, porque a gente sabe que pessoas que estiveram na luta com a gente vão ser demitidas agora. Então, essa contradição desse momento. Mas nós construímos essa história, nós não podemos nos constranger com isso. Quem tem que ficar constrangido é o diretor-presidente, que depois ele contará a história dele, que não é a mesma nossa, porque a nossa história sempre foi de inclusão, de luta, de garra, de solidariedade dentro dessa empresa. Então, um beijo aí para todo mundo, olha, para todo o Brasil. Nós estamos nessa luta e vamos comemorar e vamos continuar lutando para que a gente possa derrubar isso aqui. E a pessoa que esteja produzindo se sinta produzida, provocada, bem e feliz. Estamos vivendo mais e melhor. E viver mais e melhor para o presidente do SERPRO é a gente colocar um selo de que nós não temos capacidade. Nós não podemos admitir que a longevidade diga que nós estamos cometendo um delito e precisamos ser penalizados. Pelo contrário, estamos vivendo mais, produzindo mais, contribuindo mais. Então, assim, para todas e todos, principalmente para a base do SERPRO, um grande abraço, recebam o seu selo de tempo de serviço, olhe para a sua história e se orgulhe da sua história, porque a história humana do SERPRO muito nos orgulha. Um bom dia a todos e todas. Meus parabéns aos servidores do SERPRO pelos 60 anos, meus parabéns por vocês terem o sindicato de luta de vocês, aqui o CinePD do Ceará, meus parabéns. Thelma, você é uma pessoa maravilhosa, de uma fala doce, suave, mais firme e até certo ponto agressiva, mas de uma forma educada, mas consciente do que está dizendo, do que está fazendo. Então fica aqui o nosso agradecimento. O Sindicato MOVA, Sindicato dos Trabalhadores Públicos do Estado do Ceará, do Poder Executivo e Legislativo, reconhece a luta dos servidores do SERPRO e parabeniza a vocês pelos 60 anos e parabeniza a vocês por ter essas entidades tão fortes, a qual a Thelma está aqui representando e tão bem falou. Eu espero continuar nessa luta e vamos juntos, vamos fortalecer essa luta junto com vocês. Em defesa da vida, saúde e mais serviço público, mova-se!